Olá pessoal, esta é a parte 7. Vou tentar fazer com que seja a última parte deste tutorial sobre um jogo em 2D desenvolvido por Frank's Laboratory. É o Scrolling Background. Nesta parte do tutorial, nós vamos introduzir som, um som de background, um som quando houver uma colisão entre os personagens, e vamos incluir o que a gente chama de UI, User Interface. Ok? Para isso, nós vamos fazer uso de duas classes que eu vou disponibilizar para vocês no GitHub. Uma vez disponibilizado, vocês fazem o download e importam para dentro do arquivo, para quem está acompanhando o tutorial, ok? Vai estar dentro do link que eu vou disponibilizar. O primeiro arquivo é a classe cfont CLS, a segunda é csound CLS, e para quem já está acompanhando, o Scrolling Background Zip, que contém todas as informações que vocês precisam, ok? Então, vamos abrir o nosso arquivo de trabalho. Somente para recordar, Alt F8, Main. Nós havíamos incluído a opção de partículas, né? Colisão. Agora a gente vai começar a mostrar na tela a quantidade de vidas que a gente ainda tem, o tempo decorrido do jogo, a nossa pontuação, ok? Então, vamos lá. Alt F11. Vamos primeiramente importar as duas classes que eu falei. File, Import. Vamos pegar cfont e File, Import, csound. A classe cfont, ela não foi desenvolvida por mim. Eu adaptei para a necessidade deste joguinho, ok? Ela quase não precisa de alteração, mas neste momento eu fiz algumas alterações. Existem outras formas de se fazer, de se trabalhar com fonte dentro do OpenGL no Fixed Pipeline. Esta é uma das formas. Ela vai estar trabalhando com um arquivo, com uma imagem. A imagem está disponível para vocês, é o arquivo fonte BMP. Este arquivo contém um tipo de fonte na parte superior e contém um tipo de fonte na parte inferior. Nós vamos fazer uso da parte inferior. Neste arquivo existem 16 colunas e 16 linhas, ok? E é um arquivo no formato bitmap. Então, para que nós possamos fazer uso deste arquivo, nós vamos incluí-lo dentro do nosso módulo main. Então, vamos copiar o código anterior. E aqui nós vamos nomeá-lo. Eu não me lembro o nome agora, mas por enquanto eu vou colocar somente como fonte. E aqui ele é um fonte bitmap. Ok? Para que a gente possa utilizá-lo,
o nosso texture cache ele tem a opção de passar um parâmetro transparente igual a -1. Ou seja, o default dele é -1. Se eu digitar 1, ele vai transformar esta fonte em uma fonte equivalente a um PNG, a transparente para nós. Ele elimina o fundo preto. Ok? Então vamos lá. Nossa classe, eu vou passar superficialmente sobre ela. Ela tem uma variável base. Essa variável base ela vai servir para a gente para armazenar uma lista dentro do OpenGL com 256 caracteres. Lembra? 16 linhas, 16 colunas. Okay? Vai ter um fonte texture, que vai ser a textura gerada, e uma variável privada, porque é um array lcolor com 3 elementos, declarado como single. Ela tem um fonte initialize, que vai ler do nosso texture cache fonte texture. Então, já sabemos que o nome aqui é fonte texture. Então, vamos voltar para o nosso módulo main. E aqui é fonte texture. Ele vai chamar a function buildFont e ele passa por default a cor branca. Então, red, green e blue. Finalize elimina as variáveis. E aqui, como a nossa variável cor ela é privada e é um array, eu criei uma função chamada setColor que recebe um CLR como variante, que a gente vai estar passando depois utilizando a função array, e atribui cada um red, green e blue para a nossa variável lcolor. A função buildFont ela tem um factor single igual, é uma constante, igual a 1 dividido por 16. Lembra, como a gente trabalha com o OpenGL, no OpenGL ele vai considerar uma imagem de 0 a 1. Tá? Então, como nós temos 16 linhas e 16 colunas, um 16avos é utilizado como fator tanto para horizontal quanto para vertical. Vai ter um CX e um CY, um CY e um I. Então, nosso base gera lista, base GL genlist. A gente dá um bind na textura, que é a fonte textura, que a gente armazenou ao inicializar a classe, e a gente faz um looping de 0 a 255, para varrer as 256 caracteres dentro da nossa imagem. O CX vai ser I mod 16 dividido por 16. Com isso, ele vai pegar todas as células na horizontal. CY é I dividido por 16, só que com a barrinha caindo para a esquerda, dividido por 16. Quando a gente divide por 16 nessa condição, ele retorna o número inteiro dividido por 16. Poderia ser mod 16? Talvez, mas essa sintaxe eu sei que funciona. Okay? O GL new list, ele cria uma nova lista e o base mais I vai sendo incrementado até completar os 256 elementos. E GL compile para compilar a lista. Dentro dessa lista, ele vai armazenar um quad, que vai ser formado pela coordenada 2F, que vai partir do CX, que vai ser 0, e aqui entra uma situação diferente.
o nosso arquivo, ao invés de ele ser lido que nem a gente lê as outras imagens, de baixo para cima, ele vai ser lido de cima para baixo. Para isso, a gente vai computar, né, calcular o nosso quad com 1 menos o CY menos o factor. Quando a gente usa essa sintaxe, a gente lê a imagem de cima para baixo, como a gente leria dentro do Windows. Lembrando sempre que o OpenGL lê de baixo para cima. Essa é uma situação onde a gente está forçando que cada quad que vai ser montado, ele vai ser de cima para baixo. Com isso, o primeiro elemento da nossa lista vai ser um branco. O segundo vai ser uma exclamação. O terceiro vai ser um apóstrofe. E aí sucessivamente até completar o 4. Ok? Aí ele vai usar um vertex 2i, ele não precisa usar um vertex 3f, onde ele vai estar formando a nossa fonte. É um arquivo, como eu havia dito, com 256 caracteres e de tamanho ele tem a dimensão de 512 por 512. Mas ele vai estar formando elementos de 16 pixels, um quadrado de 16 por 16 para cada fonte, ok? Então ele faz o processo até o final, GLEnd, e aqui no finalzinho ele dá um translate de que é para deixar um espacinho entre cada fonte, à direita de cada caractere, tá? Só para recordar, o caractere A, né? A gente pode dar aqui um Ctrl G, se eu teclar aqui um CHR65, ele é igual à letra A. Se eu digitar um 97, ele também é igual à letra A, só que em letra minúscula. Isso aqui vai ser utilizado por nós no código. Ok? No QFont ele simplesmente vai deletar a lista. E aqui está o glprint. O glprint ele vai receber um string, um string, né? E a gente até pode colocar na sintaxe que a gente vinha colocando. Um S7 as integer, um X é single, podem deixar do jeito que está, tá? Não precisa alterar. Um Y é single e um optional. Scroll é single igual 1. Esse scroll optional, se a gente passar uma escala, ele aumenta ou diminui o tamanho da fonte. Então ele declara uma variável b, um array b as byte, e as long e um length. A gente dá um redim no número dos caracteres, então a gente redimensiona o nosso array para que ele seja do tamanho da nossa string. Esse S7 a gente não vai estar utilizando. Se ele for maior que 1, ele vai definir que é 1. A gente dá um bind na textura, fonte de textura. A gente inicia um glpush matrix, um glload identity. Lembra, nós estamos trabalhando numa plataforma 3D, nós estamos trabalhando, apesar de ser um jogo em 2D, nós estamos mantendo a estrutura de 3D. Tanto é que a gente trabalha com 3F, né? Porém, quando a gente vai imprimir um objeto em 2D, a gente precisa resetar a matrix e aqui a gente dá um translate para colocar a fonte no lugar que a gente quer, então x, y, 0. A gente chama o glListBase para utilizar a nossa lista, utiliza o menos 32 mais o 128, porque a nossa imagem ela tem 512, perdão. Só que nós estamos trabalhando com 16 por 16. Lembra, 16 linhas, 16 colunas. Então, para pegar essa parte de baixo, que nós vamos trabalhar com esta parte de baixo, a gente incrementa o mais 128.
o S7 vai ser 1. A gente faz um looping pela nossa string e armazena no nosso binário, tá? Na nossa array B de byte. E obtém o caractere ASCII da nossa string e transforma a nossa string num array de binário. A gente zera diz que o último caractere do nosso array é 0. Aqui a gente dá um scale f, lembra? Se nós passarmos um valor diferente de 1, a gente altera o tamanho da fonte. A gente aplica a cor que a gente deseja, a gente chama o glCallLists e efetivamente pega o nosso array, essa é a sintaxe, o tamanho do nosso array, glbyte, e passa o primeiro elemento do nosso array, que é a sintaxe, que daí ele imprime na tela, no OpenGL, a palavra que a gente escreveu, ou a variável, seja o que for, no formato string. A gente retorna a cor para 1, para branco, e dá um pop no matrix. Essa é a nossa classe fonte, ok? A nossa classe sound, ela faz uso da chamada da API do Windows 32. Eu vou colocar aqui option explicit debug compile para ver se todas as variáveis estão aqui. E ela faz uso do MCI sendString e playSound. Tem duas constantes, que é o sound async, para tocar o som asynchronously, sem que ele afete no restante do código. E o sound memory, que é para a gente armazenar em memória um arquivo de som. Ok? Ela dá um initialize, onde ela faz a leitura da nossa pasta assets, áudio, breakout MP3. Então, nós vamos tocar um arquivo no formato MP3 e, para isso, o nosso MCI sendString ele tem esta sintaxe que recebe o sound e utiliza o MPEG vídeo, aliás, track 1, para tocar o som. Tá? E a explosão, que vai ler o som explosion. Então, usa a função load sounds, que está logo aqui embaixo, que recebe como parâmetro uma string e retorna como string para nós. Tá? Também está no arquivo assets, áudio, e o nome do arquivo que a gente quer. Nesse momento a gente vai usar um só. Ele tem esta sintaxe para fazer a leitura dos sounds, tem uma opção de pausa, resume, pausa, reinicia, termina e play. Play BG Sound e Play Explosion. Esse Play BG Sound ele vai ficar tocando para a gente um som de fundo enquanto o aplicativo estiver aberto, enquanto a gente não chamar a função terminate dele. Okay? Ou enquanto nós não dermos um pause no nosso background sound. E o explosion vai ser chamado quando houver uma colisão e explosão. É isso. Com isso eu espero ter economizado algum tempo. Eu sei que eu falei bastante, mas é mais para que a gente possa passar pelos arquivos. Beleza? Então vamos à nossa primeira classe. Vamos criar agora a classe CUI. CUI. User Interface. Vamos declarar as nossas variáveis. Public game as cgame. Public fnt as new cfont. Vamos chamar a nosso constructor function CUI. A gente passa game as cgame. A gente dá um set megame igual a game, set. E a gente inicializa a fonte. Então a gente dá um fnt initialize. Ok? Agora, tudo na nossa classe UI vai acontecer, todo o update vai acontecer fora dela. Ela só vai imprimir na tela o que a gente quer.
Então a gente não vamos ter uma função update, vamos ter somente a função draw. Sub draw, que recebe um tp as string. Esse tp é um type para que a gente vai fazer um teste de condição, dependendo do type, a gente faz alguma coisa. Nessa função draw, eu já poderia estar passando a posição x e a posição y. Mas para este modelo, eu já defini, já fiz os testes anteriormente, quais seriam as posições, então eu já vou estar passando na própria função draw. Ok? Vamos declarar uma variável strTest, tem strTest as string. E agora a gente começa a testar os types que vão ser passados. Então vamos lá. If tp é igual a score, por exemplo, é algo que a gente quer que seja escrito na tela. Then, vamos dar um end if só para poder. Vamos indentar. A gente vai dizer que o nosso strTest ele é igual à palavra score. Vamos dar um espaço e vamos colocar um format para me game score que nós já havíamos criado e vamos colocar um formato. Ele vai desta forma, ele vai colocar o nosso score com 3 números no formato de texto. Aí a gente chama o próprio nosso fonte, fnt, e a gente vai dar um glprint. E nesse glprint, a gente vai passar o nosso strTest. Nossa posição x vai ser 1, bem lá no canto esquerdo, né? A nossa posição y, primeiro nós passamos o S7, que vai ser 1. Depois a nossa posição x vai ser 0. E a nossa posição y vai ser L height. Menos 25. E nossa escala, nós vamos aumentar o tamanho da nossa fonte. Vai ser 1.5. Com isso, a gente já consegue imprimir na nossa tela a palavra score e o score que estiver sendo acumulado até o momento. Vamos passar um else if para testar um novo tipo de... uma nova string a ser impressa, né? Poderia estar usando um select case, mas são poucas opções. Vou deixar como else if mesmo. Então o próximo é um tp igual a time. Se for igual a time, nosso strTest e aqui a gente vai testar tudo com letra minúscula para facilitar, porque são as variáveis que a gente vai estar passando score, time, vão ser tudo em letra minúscula. Então aqui a gente digita o time, que é o que a gente quer que apareça, dá um espacinho, e concatena um format me game time, que a gente precisa incluir. Vamos colocar vezes 0.001 e o formato a gente vai colocar assim.
Ok? A gente pode copiar o nosso fonte, a gente só vai alterar algumas variáveis aqui. Ele vai ser o nosso strtest, aqui vai continuar sendo 1. A nossa posição X vai ser 150 e LHeight 25 vai ser o mesmo. Então ele vai estar lá em cima e vai estar do lado à direita do nosso score. Então a gente já viu que aqui no nosso game a gente precisa de um time. Então vamos lá no nosso game. Ele ainda não tem aqui, então public time as long. E vamos definir aqui time é igual a 0. Ok, então vamos voltar para o nosso CUI e vamos para mais um tipo, else if tp igual a gente já tem o score e o time. Vamos colocar o lives agora, vidas. Se o tipo for lives, nosso str test vai ser igual lives. Simples assim. Nossa strtest lives. E mais uma vez a gente pode copiar. Nós vamos chamar o fnt GLPrint. Vamos passar o nosso texto. Aqui nós vamos colocar um também 350 e vamos manter o LHeight. Ok. E vamos para o último. Else if tp é igual game over. Então a gente faz um teste de condição. Se if me game score for maior que 5, se nós conseguimos pontuar mais do que 5, then a gente vai imprimir um FNT. Na verdade, a gente vai passar uma cor para a nossa fonte, uma cor diferente de branco, tá? E a sintaxe que a gente vai passar aqui, lembra, é uma variante que vai passar os dados para um array. Então, ele vai usar um array e vamos passar a cor azul. A gente, nesse momento, estamos transferindo a cor para azul. Ela vai ser impressa em azul e depois ela volta para branco. E o nosso texto vai ser igual bool yeah. E a gente chama o glprint novamente.
Só que agora a gente vai substituir o nosso widget aqui. Ele vai ser o nosso LWidget, que é uma variável global que a gente tem, dividido por 2 menos 30. E o nosso LHeight dividido por 2. A nossa fonte vai ter 2,5. Além disso, nós vamos... Aqui tem uma vírgula. Além disso, nós vamos imprimir mais um novo texto na tela. Então, se for Game Over, a gente vai imprimir 2 textos na tela. Esse é o primeiro. O segundo é strText é igual. Watch or creatures of the night afraid of you. Mais uma vez a gente dá um call para a nossa fonte. Só que agora o nosso LWidget vai ser dividido por 8 e menos 70. O nosso LHeight dividido por 2, só que mais 50. E 2,5. Isso se o meu Game Score for maior que 5. Ok. A gente retorna. Talvez não precise mais. Vamos colocar aqui o nosso FNT setColor array 1. Vamos para a condição else, ou seja, se o nosso Game Score for maior que 5, vai fazer isso. Caso contrário, a gente muda a cor para verde, então FNT setColor array 0, 1 e 0. Nosso strText vai ser igual loved first bite, amor à primeira mordida, mais uma vez a gente vai chamar o nosso glprint, onde a gente passa o nosso texto, 1. Aqui nós vamos dividir por 6 no widget e o LHeight vai ser dividido por 2. E a nossa fonte vai ter um tamanho de 3. Ok. Vamos a um novo strText, onde nós vamos passar Nope better lucky next time. Ok. Vamos novamente chamar o nosso glprint. Continua dividido por 6, só que agora no height a gente acrescenta mais 50. E novamente a gente reseta a cor da fonte para branco.
and if. A gente até pode ter um class terminate aqui, não é necessário, porque o VBA ele gerencia diferente. Quando a classe for terminada automaticamente, ele vai zerar as variáveis, mas só para a gente limpar a memória. Set fnt igual a nothing. Debug, compile, save. Com isso, a gente já tem o nosso i, o que vai aparecer na tela quando a gente estiver imprimindo. Eu coloquei o set color como branco, mas se a gente for para a nossa fonte, a gente vai estar chamando já um GL color 3F aqui, transformando em branco. Mas vamos manter ali, por enquanto. Ok, então a nossa classe UI é isso. Para chamar a nossa classe UI, a gente vai chamar dentro da nossa classe Game. Então vamos à nossa classe Game e vamos declarar aqui public UI as new UI. E a gente inicia lisa ela com call me UI ponto seu i e a gente passa o me, que é o game. Beleza. O update não vai passar para a nossa classe, mas a gente vai ter um modo draw dela. Como ela vai ser única, né? Praticamente ela vai desenhar, não vai ter um looping a ser feito por ela, a gente pode vir aqui no final da nossa classe draw e a gente chamar o nosso crawl me UI, a gente chama o draw e passa o que a gente quer desenhar. Então, o primeiro que a gente vai desenhar é a score. Simples assim. Até poderia passar um array e faria de uma única vez, mas não precisa. Vamos chamar um crawl me UI draw e vamos passar time, entre aspas, dúvida. Então vai ser o segundo elemento a ser impresso. Vamos chamar um call me UI draw e agora a gente passa lives. E a gente testa se o game over. If me game over, then a gente chama o call me UI draw game over. Lembrando que o que a gente passar aqui, né, praticamente tem que ser equivalente ao que a gente colocou como type lá: score, time, lives e game over. Score, type, lives e game over. Debug, compile. Ok? A gente ainda não precisa ler um arquivo referente a lives, mas a gente vai usar também um arquivo que vai imprimir o nosso player, a quantidade de vidas que ele vai ter. Vamos testar, vamos ver como está ficando. Alt F11, Alt F8, main. Então a gente tem o nosso score, lives. Se nós fizermos ponto, ele contabiliza o ponto para a gente.
Só que ele não está imprimindo o nosso time ali, ó. Né? Tem um espaço ali, e do lado de lives a gente vai ter o nosso player. Então vamos ver por que ele não imprimiu. Vamos declarar Alt F11. Aqui, ó. Else if TP time, eu deixei um espaço. Por ter deixado esse espaço, ele não reconhece. Então, se dermos novamente Alt F11, Alt F8, main, ele agora mostra o time como 00. Vamos incluir então o time dentro do nosso joguinho. Alt F11, vamos na nossa classe CGame. Nós tínhamos declarado um public time. Vamos colocar também max time, também como longo. Game over, já havíamos colocado. Game over, não. Assim. Score lives, game over. Então, game over já está declarado. Vamos dizer que o nosso time é 0 e que max time é igual a 60 mil. 60 segundos. Ok. No update, aqui em cima, a gente pode colocar metime é igual a metime mais o delta time. E a gente checa. If metime for maior que max time, then game over é igual a true. Com isso a gente tem um tempo e a gente também tem um final do jogo. Debug, compile, save, Alt F11, Alt F8, main. Temos o nosso tempo. E vamos então incluir a nossa lives. Alt F11 aqui no meu UI. Vai ficar como ponto mesmo aqui, não tem problema. Então a nossa classe player, vamos incluir na classe player. Lá no finalzinho, a gente tem o Add Collision, vamos acrescentar então um Draw Lives. Sub Draw Lives. Praticamente ela vai ser quase igual ao que a gente tem. Deixa eu pegar uma aqui. Do NMI, por exemplo. Deixa eu ver. Merrows. Layer. Vai ser quase igual esse aqui. Então vamos copiar. Vamos para o nosso classe player. E vamos alterar só o que interessa para nós. Então aqui. Vamos precisar de um CX, de um CY, um rect. Vamos ter aqui um contador e um xcos. Ok. O nosso CX vai ser Y, ou o nosso CX vai ser 0. O CY vai ser 0. Aqui a gente não vai precisar replicar. Essa estrutura é idêntica. Ao invés de a gente chamar image key aqui, a gente vai chamar lives. E a gente vai passar o meu mx, vai ser o meu xcos mais 430. O my, ele vai ser o height
menos 25. Aqui é o srect e o size aqui vai ser 30 em 30. E a gente diz que xcos é igual a xcos xcos mais 35. Eu digitei, coloquei o i, então aqui a gente vai usar desta forma, aqui, ó, for i igual a 1 to me game lives, para a quantidade de vidas que eu tenho. A gente vai fazer esta informação. Next. Então ele vai imprimir, vai dar um flush. Eu não sei se eu preciso colocar o flush aqui ou no final, mas vou deixar ele aqui por exemplo. E ele vai posicionando as imagens uma ao lado da outra a partir do xpos com 35 de diferença, sendo que a imagem tem 30. A nossa imagem vai ter a nossa textura, vai ser lives, então a gente precisa incluí-la também no nosso main. Vamos copiar aqui do Fire. Então a gente já viu que precisa ser lives. E o arquivo, eu acredito que é live png. Vamos ver. Assets. Lives png. Então vamos voltar para lives png. Debug, compile. Uma vez incluído ali, a gente precisa chamá-lo no nosso Rescame, né? E em algum momento a gente precisa imprimir. Então a gente vai imprimir o MePlayer. Então a gente vai também recitar no update. E vamos aqui, ó, depois do MePlayer Draw, a gente pode chamar MePlayer Draw Lives. E ele vai estar sempre no Draw. Debug, compile, save. Alt F11, Alt F8, main. Vamos ver como é que ele fica na tela. Então ele imprime para a gente a carinha do nosso player. Já temos o score. Temos um temporizador. Nosso time está com 2 segundos. E é isso. Vamos perder as vidas só para a gente. Fomos para 3 vidas, 2. Opa, perdemos. E aí ele. Watch our creatures of the night afraid of you. Yeah. A gente precisa tratar quando acontecer alguma coisa com o game over. Ok? Então, vamos lá. Uma coisa que eu percebi é que o nosso temporizador ele não mostra os segundos. Tem um 0 a mais aqui. Se eu der agora um Alt F11 e Alt F8, ele reflete mais o nosso segundo. Agora assim, 1 segundo, 2 segundos, faz mais sentido para mim assim.
Ok. Bom, pessoal, a gente tem que tratar o game over. Eu acho que a gente pode colocar aqui nessa parte, como ele está num looping, se nós colocarmos aqui if acho que é game over, ou seja, if not, quando não houver um game over, then a gente executa o processo. Para evitar que quando a gente terminar, ele não mostre para a gente que do jeito que a gente viu lá, quer ver? Alt F11, Alt F8. Vamos rodar aqui. Propositalmente vamos perder as vidas, só para que a gente apareça na tela aqui. Aí, tá vendo? Ele para, ele fica. Como nós não fizemos a quantidade de ponto ideal, aí a gente mantém essa mensagem. Better luck next time. Love at first beat. Se nós tivéssemos concluído, né, o tempo e com a pontuação positiva, nós teríamos mostrado a outra mensagem. A gente até pode dar um restart, criar uma forma de fazer isso, mas vamos deixar para a próxima. Como o vídeo ficou longo, eu vou incluir o som. Não é muita coisa, mas... E mais uns detalhezinhos que eu queria passar para vocês. Nós estamos usando as imagens do jeito que elas foram distribuídas pelo Franks Laboratório, mas existe uma oportunidade da gente dar uma coloridinha nela sem ter que alterar lá no arquivo. A gente pode, com o código dentro do OpenGL, dar uma corzinha diferente aqui para o nosso play. Ok? Então eu espero que vocês continuem comigo até o final, e agora eu garanto para vocês que a parte 8 vai ser a parte final, a não ser que vocês sugiram alguma outra coisa que a gente possa alterar no nosso pequeno game. Ok? Então eu espero continuar com vocês e até a próxima.